Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero saudar a vocês, desejando uma paz do Senhor e perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Amém, Ricardo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da Gabi também. Nós estamos aqui, né, no nosso projeto, né? Eu quero desejar a você uma noite de paz, uma noite de bênçãos. E quero desejar também a você que está chegando aqui, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que ainda não faz parte do nosso grupo de discipulado, que este é o discipulado de número 90. Olha que coisa boa, né? Nós estamos aqui já há 90 semanas estudando a Bíblia, aprendendo de Deus, vendo algumas curiosidades. E hoje o nosso desejo é estudar o capítulo de número 20, versículos de 11 até o versículo 15 do livro de Apocalipse. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade para inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei e principalmente compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a gente possa continuar pregando a palavra do Senhor e principalmente divulgando o nome do Senhor por toda a internet. Né? Esse é o nosso objetivo. E eu quero também fazer uma oração nesse momento para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra, de ler a tua palavra e de ter, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para que nós possamos verdadeiramente entender o que tu tens para cada um de nós. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos que estão conosco, te agradecemos pela vida daqueles que, durante o período que esse vídeo estiver no ar, irão participar, irão assistir esse vídeo e irão ser edificados. Todos nós seremos edificados com a leitura e com a interpretação deste livro que nós estamos fazendo. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, nos abençoando nesta noite, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero, mais uma vez, dizer para vocês que nós estamos quase chegando ao final do livro do Apocalipse. Isso é uma coisa muito boa, né? Nós estamos chegando quase ao final do livro de Apocalipse, estamos no final do capítulo 20, vamos entrar no capítulo 21, e após nós encerrarmos o capítulo de número 20, ou o livro de Apocalipse, nós estamos com o desejo de estudar o livro de a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse é o nosso desejo, mas se vocês tiverem uma outra ideia, depois vocês passem para nós, por favor. Ok, meus amados, então nós vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Capítulo de número 20, versículos, a partir do versículo 11 do livro de Apocalipse. E esse texto, né, ele tem aí como título o juízo final. E a gente sabe que o objetivo desse juízo seria retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, e aí a gente vai ver que este juízo ele tem a ver com os ímpios, e tem aquela história, né, que às vezes a gente costuma ouvir,
Não existe pecadinho e não existe pecadão. Tudo bem, pode não existir pecadinho nem pecadão. Porém, as, as recompensas e os castigos serão brandos para aqueles que são brandos, para aqueles pecados brandos, e rigorosos também com aqueles que são mais rigorosos. Né? A gente vê isso durante todo o texto bíblico. Algumas pessoas dizem que não há necessidade de ter juízo final. Por quê? Porque o juízo final vai ser baseado na lei moral e não na lei física. E como sabemos, a lei da física, ela executa-se por si mesma. Então, por exemplo, se você desobedecer às leis da higiene, provavelmente você vai ficar doente. Da mesma maneira, quem desobedece à lei do equilíbrio pode cair, né? Agora, na lei moral, não tem essa aplicação da mesma forma que é feita com a lei física, mas sim com a lei civil. Ou seja, se você transgride a lei civil, você precisa ser julgado para ver se você foi verdadeiramente culpado e assim você pagar por esta questão de você ter transgredido a lei civil ou vamos dizer assim a lei moral. E os textos bíblicos, quando a gente começa a analisar, nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo de número 17, quando eu lembro, Atos 17, versículo de número 31, diz ao texto: portanto, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, o que nós podemos entender? Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a ideia é que a recompensa pela obra de Cristo foi a ressurreição. Então agora nós temos também uma recompensa baseada naquilo que nós fazemos e no final iremos ter sim um juízo, um julgamento final. E vamos ver então o que o texto que nós escolhemos nesta noite, o que ele diz para nós. Vamos lá. Versículo de número 11. Então, diz assim o texto em hebraico: Vaere que se lavan vegadol. Diz assim, então, e vi um grande trono branco. Vaere e vi que se trono lavan vegadol. Branco, o grande. Né? Seria mais ou menos branco e grande, seria mais ou menos isso. E vi um grande trono branco. O senso de justiça, ele está sempre presente no ser humano desde a mais tenra idade. Quando nós somos crianças, muitas vezes enfrentamos a injustiça quando um brinquedo é dado para um irmão mais novo e isso às vezes nos impede de participar da brincadeira. Mais tarde, quando crescemos um pouquinho, né, às vezes observamos alguém sofrendo um abuso, um bullying, ou ficando, uma outra pessoa ficando rica, né, com o dinheiro público, a gente vê isso muito na mídia, trapaceiros, mentirosos, assassinos e até pessoas que fazem parte destes grupos e não são punidos pelos seus crimes. E aí vem aquela pergunta, né? Será que o mal nunca terá o seu castigo? Se nós olharmos, talvez, pelas leis humanas, às vezes isso é verdade. Às vezes
o bandido acaba ficando impune, né? Mas, segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, haverá um momento em que tudo aquilo que for considerado um crime receberá a sua punição. Deus, ele é o Criador e autor do certo e do errado. E ele mesmo vai proceder a esse julgamento e vai proferir a sentença. E este evento, como é narrado aqui no texto, acontecerá em algum momento após a morte de todos os indivíduos. Lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entretanto, algumas pessoas podem pensar que esse juízo acontecerá em algum momento após a morte, mas quando? Né? Haverá um estado intermediário no qual as pessoas ou as almas dessas pessoas ficarão aguardando esse julgamento? Quanto tempo isso vai durar? Ou vai acontecer logo após a morte? Nós fecharemos os nossos olhos aqui e já vamos abrir os nossos olhos diante do trono, diante lá do julgamento. Nós não sabemos, né? O texto bíblico ele não nos esclarece com respeito ao tempo. Mas o que nós estamos vendo nos estudos que nós estamos fazendo aqui no livro de Apocalipse, existe uma sequência. E a sequência é que haverá uma consumação de todas as coisas. Nós vimos ali no capítulo 19 que Jesus voltará, vai empreender aquela guerra chamada Guerra do Armagedon. E aí, após a Guerra do Armagedon, teremos o milênio, e no milênio, depois da soltura de Satanás, haverá aquele período em que ele vai arregimentar novamente as nações e haverá um sopro de Deus, fogo vai cair do céu, destruir todos os inimigos de Deus, e aí, nesse momento, acontecerá o grande julgamento. E é lógico que a igreja vai estar participando, antes disso, das recompensas, lá recebendo os galardões. Né? Porém, agora, nesse momento, existe um juízo final. Seria o julgamento total e último de tudo aquilo que foram as obras das pessoas que viveram na face da Terra durante todo o período da história humana. A gente já falou, ou se não falou, vou falar agora, né? Que a expressão juízo final ela não é encontrada no texto bíblico, né? Embora aqui na própria projeção que nós estamos vendo, está dizendo aí que um juízo final, né? Mas essa expressão ela não tem na Bíblia. Agora, nós podemos afirmar com toda certeza e segurança que o juízo final será uma realidade, e essa realidade ela é reconhecida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Desde o princípio, desde o início da história humana, desde os primeiros textos, nós encontramos que as Escrituras elas dão a entender que haverá um julgamento para todos. E quando nós lemos o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala esta verdade e que está muito claramente ensinada no Novo Testamento. Diz lá o texto: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, tanto os evangelhos como as cartas de Paulo, as cartas dos outros autores do Novo Testamento, ensinam com tal precisão o juízo final, que não nos deixam nenhuma dúvida com respeito à sua realidade. Vamos continuar lendo o texto
aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Então, nós já lemos, né, que Vaere que se lavan vegadol veet ha haishev alav, e o que estava assentado sobre ele, Asher mipanav nasu, de cuja presença fugiu, Eretz Veshamaim, a terra e o céu. Felo nimtsa lahem makom, e não se achou lugar para eles. Em Daniel, no capítulo de número 7, quando nós lemos o texto lá de Daniel, a gente sempre é bom lembrar que dos textos apocalípticos, Daniel é um daqueles que nós precisamos estar sempre olhando. No texto de Daniel, no capítulo 7, versículo de número 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono tinha chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Então, um ancião se assenta para julgar ali no último julgamento, segundo o texto de Daniel. E quando nós olhamos lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, no versículo de número 13, nós encontramos que aquele ser que se apresenta para João é descrito da seguinte maneira. E, versículo 13, no meio dos 7 catiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então nós vemos que o texto de Apocalipse, ele descreve as mesmas características daquele que está assentado, do ancião de dias que está assentado lá no texto de Daniel. E quando nós olhamos no texto do Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, no capítulo de número 5, versículo de número 27, nós encontramos que Jesus disse que todo poder de exercer o juízo foi dado a ele porque ele é o Filho do Homem. Então nós podemos chegar a uma conclusão de que a autoridade para julgar que foi dada para o Filho do Homem, podemos então pensar que este Filho do Homem é o mesmo que está assentado no trono, tem as mesmas características de Daniel, as mesmas características de Apocalipse, e isso vem mostrar, de acordo com o texto de Mateus 19, 28 e de Mateus 25, 31, que Jesus será o juiz que fará este julgamento final. Mas Deus, em Cristo, será o juiz. Então nós podemos dizer que, e isso a Bíblia ensina, que a autoridade de julgar foi dada a Deus, foi dada a Jesus por Deus. Mas Jesus é Deus. Então, Deus em Cristo estará verdadeiramente sendo a pessoa capaz de julgar, de fazer esse julgamento final, porque ele não está só intimamente relacionado e identificado com Deus, mas ele também está intimamente relacionado e identificado com o homem. E assim sendo, é natural que ele julgue a todos, porque não há outro que tenha as mesmas condições dele para julgar. Ele conhece o homem tão profundamente como conhece o próprio Deus profundamente, porque ele mesmo é o juiz ideal, ele mesmo é o Deus Todo-Poderoso para exercer esse julgamento no último dia. E aí o texto diz que a terra e o céu fugiram da sua presença. Não se achou lugar para eles. Por que não se achou lugar para eles?
Quando nós lemos o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos número 31, nós encontramos o seguinte: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E esta linguagem que é colocada aqui no livro de Apocalipse serve principalmente para nos destacar a majestade do juiz que está ali no julgamento. O objetivo do juízo final não é descobrir o caráter das pessoas que estarão sendo julgadas, porque isso já é conhecido de Deus. A finalidade do juízo final é pôr tudo às claras. O objetivo do juízo final não é descobrir como que os homens andaram aqui na terra, mas revelar como foi essa andança, esse viver do homem aqui na terra. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo de número 2, versículo 5, nós encontramos: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, a forma como vivemos, a forma como o homem vive sobre a terra, neste dia, no dia do juízo, será posto a clara, será revelado. E estas passagens, essa de Romanos, Mateus 12, 26, Mateus 10, 26 também, falam que o juízo há de ser não há de ser tanto para revelar a verdade, mas também para descobrir essa verdade. Naquele dia, Deus vai trazer à luz todos os grandes propósitos dele, junto aos feitos dos homens. Naquele dia, todos os homens hão de conhecer não só a ira, como o amor de Deus. Todas as coisas hão de ser reveladas, porque o fim desse julgamento não é de descobrir, mas de sim de colocar manifestado para todos. Versículo de número 12. Vaere et a metim, e vi os mortos. Aquetanim im agedolim, os grandes, tanto os grandes como os pequenos. Omdim lifnei ha-Elohim, que estavam diante de Deus. Os farim niftarim, os farim niftahim, e abriram-se os livros. Vá e patar Sefer Acher, e abriu-se outro livro. Asherhu Sefer HaHaim, que é o livro da vida. Vá e Shaftu Hametim, e os mortos foram julgados. Alpi Akatuv Basfarim que Maaserhem. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então João vê os mortos, os grandes e os pequenos. Estavam eles em pé, diante de Elohim, diante do trono. Todos os mortos estão diante do juiz. E quem são esses mortos? São os restantes dos mortos que não ressuscitaram ali no versículo 5. Quando nós lemos iniciamos o estudo do capítulo 20, nós vimos que no capítulo do versículo 1 até o versículo 4, houve ali a ressurreição, a primeira ressurreição, e aqueles que foram ressurretos na primeira ressurreição estariam reinando com Jesus durante os 1000 anos. Mas no versículo 5, diz que os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então, agora, após a soltura de Satanás, após ele ter liderado a última batalha contra
o povo de Deus, né, a batalha de Gog e Magog, que vimos no último estudo, agora eles são ressuscitados, a segunda ressurreição. E esta ressurreição, ela é ensinada que farão parte dela todos os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição. E as Escrituras ensinam que todos eles serão julgados. Em 1 Coríntios, nós podemos olhar o texto de 1 Coríntios, que fala no capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz que não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Por que diz isso? Porque todos estarão, não só aqueles que estavam na primeira ressurreição, quanto agora os que estão na segunda ressurreição. Os que estavam na primeira ressurreição vão participar agora junto, né? Não irão participar como julgados, mas eles estarão ali participando daquele ato de juízo. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, nós encontramos, sim, que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então, os que creram, que participaram da primeira ressurreição, não serão condenados. Isso é a igreja, segundo João 3,18. Agora, eles estarão participando deste julgamento. E os outros? Os outros serão julgados. E aí, no versículo de número. Ainda no versículo de número 12, nós vimos que os livros foram abertos. E que livros são estes? Quando nós voltamos o texto lá em Daniel, no capítulo de número 7, no versículo de número 10, nós encontramos que um rio de fogo manava e saía diante dele, diante do trono. E milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se então o juiz e abriram-se os livros. Esses livros são os registros das vidas dos homens. Quando nós olhamos nesse tribunal, João olhou e viu que haviam dois tipos de livros e duas classes de pessoas para o julgamento. Primeiro vem o livro das obras, onde estarão registradas todas as obras de todas as pessoas, e será por este livro que todos serão julgados. Principalmente quando nós olhamos o texto lá de Eclesiastes, Eclesiastes no capítulo de número 12, versículo de número 14, diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai ser narrado, tudo vai ser exposto ali no livro das obras. E o último julgamento será conduzido com justiça. A salvação é sempre pela graça, mas o julgamento divino, ele é de acordo com as obras dos homens. Então não adianta, você pode ter todas as prerrogativas necessárias para a salvação. E a graça, ela é a única prerrogativa. Porém, a recompensa será como as obras, de acordo com as obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 diz: o qual recompensará segundo cada um, ou o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E o segundo livro é o livro da vida, que já foi falado no próprio livro de Apocalipse em alguns momentos, principalmente lá no capítulo 3, versículo de número 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Também nós encontramos referência ao livro da vida no capítulo 13, versículo
de número 8, que diz: E adoraram a todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui, no livro da vida, revelam os dois tipos de pessoas. Então, tem dois livros: o livro de obras e o livro da vida. No livro de obras está resumido, ou está escrito todas as obras de todos os homens. Porém, no livro da vida, existe a diferença. Aqueles que estão reservados para a salvação estarão escritos no livro da vida, terão seu nome no livro da vida. Aqueles que não estão reservados para a salvação não terão o seu nome escrito no livro da vida. E é exatamente isso que o texto vai dizer. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida compreende a relação de todas as pessoas que estão destinadas à vida eterna. E quem estiver com o nome escrito no livro da vida se salvou, venceu. Mas quem não foi encontrado será lançado no lago de fogo que arde para todo o sempre. E estes terão o mesmo destino do diabo, da besta e do falso profeta, lá no lago de fogo e enxofre. E o interessante desse juízo é que todos ficarão satisfeitos, porque a justiça de Deus é perfeita e tudo estará escrito nos livros. Tudo será exposto, tudo será revelado e todos terão a oportunidade de verificar realmente houve justiça. Versículo de número 13. Vai ten Hayam, e deu o mar et matav, et metav, os mortos que nele havia. Verhamavet, ve'asheol, e a morte e o inferno, natnu et metahem, metehem, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Va ishaftu ish, kemaaseihem, e foram julgados cada um, ish, ou seja, homem a homem, segundo as suas obras. Então o mar entregou os mortos que nele havia. Essa ideia que não existe nada, nenhum morto, ninguém que foi isento, ninguém que será isento deste julgamento. Até os ímpios que foram entregues à morte, ao inferno, serão apresentados para o julgamento. Deus tem domínio e ninguém consegue proteger os mortos do julgamento deles. Existem pessoas que, de desastres, de acidentes, de naufrágios, acidentes aéreos, que caíram no mar e os seus corpos nunca foram encontrados. Nesse dia, todos estarão perante o trono para serem julgados. E foram julgados um por um, homem a homem, segundo as suas obras. Tanto os servos de Deus, que vão estar presentes, não serão condenados, não serão julgados, serão recompensados. Mas os servos da besta serão julgados da mesma maneira, todos no último dia. Deus é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Versículo de número 14. Versículo 14 vai dizer o seguinte: Verhamavet, Verhasheol, e a morte e o inferno, Hushlehu Ba'agam, foram lançados no lago, né, Ba'agam Haesh, no lago de fogo. Vehu Hamavet Hasheni, esta é a segunda morte. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte. A morte e o inferno são os inimigos de Deus, mas eles são dominados.
Inimigos de Deus no sentido de que eles fazem aquilo que aqueles que, na realidade, descumpriram a ordem de Deus. Então, por causa disso, estas questões foram criadas. A morte veio por causa da desobediência do homem, e o inferno por causa da desobediência dos anjos. Então, a morte não é o objetivo inicial de Deus. O homem não foi criado para morrer. Da mesma forma que os anjos não foram criados para desobedecerem a Deus, mas o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, e a morte, consequência do pecado. Mas agora, nesse momento, eles são dominados depois de serem utilizados e vencidos pelo Senhor. E existem vários sentidos que a gente pode entender que é o significado de Jesus ter vencido a morte e o inferno. A palavra grega para inferno é Hades e no hebraico é Sheol. E isso e o significado dessas duas palavras, ambas são região dos mortos. No passado, Jesus venceu com a sua ressurreição. E isso foi um motivo de haver muitas controvérsias religiosas, principalmente no início do ministério da igreja, né? Reconhecer a ressurreição de Jesus, as pessoas que se convertiam tinham dificuldade em reconhecer a ressurreição de Jesus. Isso aconteceu no passado. E agora, no presente, ou seja, no momento do julgamento, os servos fiéis vão participar desta vitória de Jesus sobre a morte. No texto de Hebreus, no capítulo de número 2, versículo de número 15, nós encontramos que todos foram livres da morte, que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, houve um momento, e isso nós estamos vivendo hoje, todo ser humano está escravo da morte. Ele está sujeito a servir à morte. Porém, no futuro, a morte será um dos inimigos a ser vencido. E é a partir da vitória de Jesus sobre a morte, nós também teremos esta bênção nas nossas vidas. Por isso que o texto, lá em Apocalipse, nós vamos ver, não terá mais morte, ali na presença de Deus não terá mais dor, não terá mais choro. E aqui nós temos esta relação de que a guerra que foi travada durante toda a história humana, do dragão e suas bestas, contra os santos, a morte e o inferno, que derrotavam estes santos, agora serão lançados, derrotados, no lago de fogo. E esta é a segunda morte. A primeira morte, nem todos passaremos por ela, porque pode ser que Jesus volte e a gente seja transformado, ainda em vida. Mas a maioria vai passar pela primeira morte. Mas esta segunda morte é o afastamento total de Deus por toda a eternidade. E quem passar pela segunda morte não vai participar da vida que há em Cristo. O lago de fogo representa o lugar do castigo perpétuo. Versículo de número 15. Verhol ish, e aquele homem, Asher lo nitzah, que não foi achado, Katuv Besefer HaHaim, inscrito no livro da vida, Hushlach Ba'agam Ha'esh, foi lançado no lago de fogo. Então não há nenhuma menção de um justo diante desta cena. Tudo indica que esse julgamento ele é limitado aos servos da besta. Nenhum deles será achado no livro da vida, onde estão escritos os nomes dos adoradores de Deus de todas as eras. Os ímpios, aqueles que se submetiam à besta, serão lançados no lago de fogo. Estão participando da segunda morte. Ainda existe o livro da vida,
hoje. Ainda existe o livro da vida hoje. Então ainda há esperança. Ainda há segurança para os servos fiéis que não se prostraram, não se prostram e não se prostrarão diante da besta. Esta cena do julgamento diante do grande trono branco complementa a figura dos santos vitoriosos que estão lá no início do capítulo. Se os adoradores da besta tinham alguma vantagem ou têm alguma vantagem neste período da vida, os adoradores do Senhor têm a garantia da vantagem final e eterna. Este estudo ele é muito importante, ele é encorajador para que nós continuemos a nossa jornada, para que nós continuemos na nossa vida de fé, de fidelidade, na nossa vida de confiança na obra do Senhor Jesus Cristo, crendo que no momento certo nós seremos livres, libertos e recompensados de todo o trabalho que estivermos fazendo para a, a obra de Deus que Ele reservou e que Ele destinou a cada um de nós. Então, eu espero que você tenha entendido a mensagem que nós tentamos passar aqui nesse estudo. Deixe agora o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Também deixe a sua crítica, a sua sugestão e a sua pergunta, para que nós possamos, se assim Deus nos permitir, respondê-las ou pesquisar para trazer uma resposta para vocês no mais curto prazo de tempo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado por assistir este vídeo até este momento e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.